Mais um dia, para a glória de Deus, estar aqui para orar, para se fortalecer, para se fortificar na palavra que nos gera vida, que nos gera coragem, que nos gera conhecimento. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite. Os olhos se abriram. O dia se faz presente. O raiar do dia está posto para nós vivermos e buscar desfrutarmos do dia que se chama hoje. Ontem já se foi. Hoje é o melhor dia da sua vida. Levanta, diz que está tudo incrível, você está inalando e exalando este ar que o Pai nos concedeu. Mesmo sem entender, a gente não deixa de confiar em Ti, Pai. Os Teus planos, que são planos de paz e não de mal, são maiores do que os nossos. Que venhamos a cada dia, dentro do Teu propósito, subir os degraus dos desafios e crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos a paz e o Senhor nos dá. Nós queremos nos fortalecer para os embates da vida e o Senhor nos dá. Nós queremos ter discernimento para resolver as coisas e o Senhor nos concede. A Tua graça está envolvida em tudo nisso. É o amor incondicional que o Senhor tem por nós. O Senhor sabe das nossas debilidades, mas o Senhor nos ama mesmo assim. Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo. Apacenta a minha igreja. Pedro, tu me amas? Ele disse, amo, Pai, apacenta a minha igreja. Ele perguntou 3 vezes a Pedro, a ponto de Pedro chegar, Mestre, eu amo. E os desafios começaram a surgir. E um desses desafios foi que ele disse. Você está orando a Deus, pedindo para Ele te tirar das dívidas? Foi que ele disse que Pedro ia o negá-lo. Mas Pedro amava mesmo. E Pedro negou 3 vezes. Sabe qual foi o momento que Pedro negou? No momento do medo, no momento da dúvida. Jesus pregava a espada do Espírito, a qual muitos não estavam prontos para ouvir. A simplicidade de Jesus incomodou todos aqueles que o crucificaram. E Pedro, com o medo não foi a dúvida de não amá-lo, de não crer nele, mas a dúvida que gera medo, ou seja, o medo da morte. Ele o amava, mas as circunstâncias da vida que chegou para ele e que chega para nós, na maioria das vezes, gera dúvida. E nada, o ponto da dúvida hoje é nada fica oculto para Deus. No momento que Pedro nega a história, né, os filmes, e Jesus vê o negar de Pedro, mas Jesus não se ira. Jesus sabia, conhecia o ponto positivo de Pedro. Jesus conhecia o ponto negativo de Pedro. Jesus conhece o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Jesus sabe das suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. E na maioria das vezes a dúvida, o medo e o ocultar não é do caminho da luz que você pede todos os dias. E às vezes a gente pede tanto a Deus, né? Pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, a paz. Só que a gente não está exercendo isso. A gente não está buscando isso.
de certa forma, com constância, mantendo firme a confissão de fé, dizendo, não, eu estou aqui. Eu sei que o Pai está no controle de tudo, mas depois que você fala que o Pai está no controle, você quer ter o controle de tudo. E você não vai conseguir ter o controle de tudo nunca. E o louvor diz, mesmo sem entender. E você não vai entender tudo e não tem como questionar o soberano. Os desígnios do Pai, os pensamentos dele, tudo são maiores do que os nossos. Por quê? Porque ele nos criou, meu amigo. Foi ele que te colocou aqui na terra. É ele que te dá o ar quando você abre os olhos. Porque muitos ontem dormiram e não acordaram. Então, quando você para e pensa e analisa isso, você diz, vou me manter firme. Está chegando em mim todos os dias a maturidade do Pai. Tanto quando eu paro para orar, tanto no dia a dia. Você sempre aprende algo. Todos os dias é dia de aprender para evoluir. Evoluir e se manter, não para retroceder. Olha o que Paulo prega aqui aos Hebreus. No capítulo 4, no versículo 13, na versão que eu sempre digo aqui a vocês, uma versão mais clara. Falamos ontem sobre nos encher de coragem, né? E Davi estava cheio de coragem. Só que Davi deixou algo oculto, que ele achou que não ia ter uma volta. E nada fica oculto para Deus. Uma volta não é uma volta de Deus castigando você, é uma volta daquilo que você mesmo fez. E aí a gente para entender, ele nos dá vida, nos dá oportunidade, conhece as nossas limitações, sabe até onde a gente pode ir. E às vezes, não são todos, a gente quer ultrapassar os limites. E a nossa mania da sabedoria humana prejudica a nós mesmos, a nossa caminhada. Hebreus 4,13 diz assim, não há nada que se possa esconder de Deus. Nada. Absolutamente nada. Judas estava ali, traidor, estava no propósito. Jesus o conhecia, sabia. Ele sentou à mesa. Ele ceiou com Deus, com Jesus. Ele ceiou com Jesus. Ele ceiou com Jesus. Ele estava entre os 12 discípulos. Os 12 discípulos. Mas Deus, manifestação em carne em Jesus, o conhecia. E nada fica oculto para Deus. Mas a própria consciência de Judas o condenou, sendo que Jesus disse a ele, o que você tem para fazer, vá e faça logo. Mesmo nessa situação, dali dos 12, as pessoas olharam para Pedro e no momento ainda ficaram com dúvida de quem era o traidor. Jesus não revela botando Judas em uma suposta sarjeta, né? Entregando ele para que ele venha a se passar, vamos entender assim, uma vergonha ali. O que você tem para fazer, vai e faz logo. Não há nada que se possa esconder de Deus. Quando a gente começa a entender isso, é buscar ser reto e justo. Quando a gente começa a entender isso, vem alguns desafios para nós, que a gente precisa exercer isso que a gente pede aqui, que a gente pede no dia a dia. Deus, me dá sabedoria, dá paz. Eu busco ser reto e justo. E em alguns momentos que chegam os desafios da vida, você não exerce esse busca ser reto e justo. Então não há nada
que se possa esconder de Deus. Pode passar 20 anos, 30, 5 décadas, vai chegar. Não tem jeito. O que nós fazemos aqui, aqui nós colhemos. A gente erra, já errei inúmeras vezes. Fui disciplinado. Aprendi. Ele disse, no meu consciente, na minha consciência, não faça de novo. Não vá por esse caminho. Eu não tracei esse caminho para você, mas nós somos teimosos. As pessoas querem viver um relacionamento hoje, em todas as áreas, eu vou falar da área conjugal, um relacionamento dúbio. É um querendo ser mais esperto do que o outro. Uma disputa incansável. O que Deus uniu, o homem não separa. Aquelas coisas bonitas, que é louvável o casamento, a construção toda. E num ponto, no mínimo ponto, eles ambos se destroem. A pergunta é, cadê Deus que uniu e não separa? O que Deus uniu, o homem não separa. Não é o homem que vem ali. O homem é um ser humano, né? Que vem ali e faz algum trabalho, como dizem assim, né? Não, o pessoal de matriz africana fez algum trabalho, é muita inveja, vocês... não, o homem são os dois. Porque um casamento, um namoro para um casamento, é uma coisa que você escolhe para a vida toda. Não significa que não vai ter problema. Não significa que não vai ter uma discussão, porque são duas pessoas diferentes. E lá em Amós 3,3 diz, não há nada... não andarão dois juntos se não tiver acordo. As pessoas não querem acordo hoje. Infelizmente, elas querem disputa. E depois assistem os filmes, as novelas e querem viver aquela ficção ali. Não vai conseguir viver. E aí eu fico me perguntando porque no começo tem tudo aquilo ali. Foi Deus que uniu, isso aqui é projeto de Deus. Deus não fez o casamento. Porque se fosse assim, Jesus ia mostrar como é o casamento, ele ia casar. Deus disse, ó, você escolhe, eu abençoo. E aí você tem que começar a cuidar daqui, ó. Por que não há nada aqui? Não há nada que se possa esconder de Deus. Chega um time da vida que você precisa olhar para o outro, compreender e o respeitar. Não é você estar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, aonde você é escravo dele, você é escravo dele, ele é escravo dela, é briga, discussão, é agressão verbal, e a igreja diz aí, né, sem entendimento que não pode separar. Não. A lei do livre-arbítrio foi para eles. E não é essa separação que você tem que ficar embaixo de ser escravo do homem e escravo da mulher. Porque entra logo a pergunta, cadê a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Esses são os planos de Deus para essa mulher? Esses são os planos de Deus para esse homem? Nunca foi. O que existia lá, que não poderia se casar enquanto o outro não morresse, era a lei do livre-arbítrio. E ela tinha que casar com o outro parente dele. Era uma lei posta ali, circunstancial. Totalmente diferente. A graça, quando vem, ela te dá sabedoria e maturidade. Ó, se amem para você amar o próximo. Como é que eu vou estar no meu casamento dando amor se eu não me amo? Eu tenho que me amar primeiro. Primeiro você se ama para você amar o outro. E amar eu tenho que respeitar para ser respeitado. Em todas as circunstâncias. Eu não posso querer ter domínio dentro de uma vida emprestada. Porque a gente entende que a vida aqui é de Deus. Né? Fomos comprados com bom preço de sangue. Né? Glorificai a Ele, a honra, a glória dele. A gente tem esse envolvimento aqui. Mas eu não tenho um domínio seu, nem você tem um domínio meu. Não existe isso. Mas o homem, ser humano, ele quer isso. E isso acaba tendo essas coisas que estão aí vergonhosas dentro e fora da religião.
é traição, é agressão, até a morte. Como isso está acontecendo? Aí vem um povo dizer, o inimigo está nervoso. Meu Deus do céu. Que inimigo que está nervoso? Eu sempre digo isso, então Deus para raciocinar. Nunca é todo poderoso. Ele também é poderoso, porque há um inimigo que destrói aquilo que Deus uniu. A conta não fecha, meu amado. Para de terceirizar. O nome disso se chama alimenta a natureza humana. O nome disso se chama o que começa errado vai terminar errado. A violência foi dada desde o primeiro ponto do relacionamento. O ciúme possessivo, as brigas e as pessoas não cessam aquilo e deixam aquilo. Não, é besteira, né? Todo casamento tem problema. Ah, calma. Como diz, alto lá. Tem problema? Tem. Mas tem que ter solução, tem que resolver. Tem que acabar aquilo ali. Tem que ter respeito. Porque isso aí vai gerar uma conta. E gera conta. Então você é perfeita? Não, não sou perfeito. Mas eu não posso semear contenda aonde eu não quero que tenha contenda. Eu tenho que semear paz para que venha paz. Eu tenho que semear respeito para que venha respeito. Se eu levanto de manhã e digo, obrigado, Pai, por essa luz que está posto sobre a minha vida. Ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu venha a alcançar a tua sabedoria. E que sabedoria é essa que eu não consigo ter? Um ponto de partida para um casamento, para uma amizade, para qualquer coisa que seja, para um namoro, para um começo de um relacionamento. E aí o inimigo está nervoso. Entende-se? Então assim, não há nada que possa se esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes de nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos? Davi prestou. E olhe que Davi foi segundo o coração de Deus, misericordioso. Davi prestou. Davi tomou uma correção severa. Davi, eu não te escolhi rei para você fazer isso aí. E na maioria das vezes eu falei aqui do casamento, mas é em todas as áreas. Certo? Eu trouxe o ponto do casamento porque eu peguei ontem da reflexão de Davi com a traição com Betseba, porque nada fica oculto para Deus. Ele matou um homem. Eu não matei diretamente, não. Você fez o quê? Não, eu só mandei ele ir para a guerra. Não, eu não traí ele, não. Foi porque estava faltando alguma coisa. E aí, você sabe, né? A carne é fraca. A carne não, o seu caráter, sua personalidade. Davi ali, ele se desviou do caráter de Deus e mostrou na natureza humana aquilo que estava sendo mais alimentado, o desejo exacerbado por Betseba. Deus disse, você feriu e você vai colher. E as pessoas ficam buscando desculpinha para tudo, sabe? Terceirizando. Você vê que Davi não disse foi o inimigo que entrou nele. Ele disse o quê? Foi eu. Foi você que aos olhos físicos anda vacilando ou andou vacilando. Andar vacilando é bom, que você se corrige, sabe que vai... Nada fica oculto para Deus. Deus lhe deu o fôlego da vida, meu amado irmão. Deus sabe quando você vai para a direita. O próprio Davi disse isso em Salmo 139. O Senhor sabe o meu deitar e o meu levantar. O Senhor sabe, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe. E aí, rapaz? E a humanidade de hoje vive brincando com isso. Eu não brinco, não. E vou dizer, já brinquei. Vendo aí? Já brinquei. Já achei... eu pulei que nem pipoca, ele pipoca. Tudo incrível. Reflexão boa pra gente pensar. Cuidado. Nada fica oculto para Deus. Não duvide de Deus. Até amanhã. Louvado seja Deus. Tudo incrível. Reflexão.